Um assassino americano matou 16 pessoas em um período de uma semana, no Arkansas, em 1987. Hoje eu vim falar pra vocês o caso de Ronald Gene Simmons. Olá pessoas, sejam mais bem-vindos a esse canal que fala toda sexta-feira de casos serial killer e casos de curiosidade. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. E outra coisa, meu óculos ele tá um pouquinho torto, sabe? Que o burro aqui, eu vou me chamar de burro, sentou em cima dele. E ficou tortão, olha. Tá tortão no giraia. Então, se inscreve no canal pra poder me ajudar a comprar um novo óculos. Ainda vou comprar um novo óculos, Deus quiser. Mas então, acho que são esses os recados. Simbora pro vídeo. Um militar aposentado matou 14 membros de sua família. As vítimas também incluíam um ex-colega de trabalho e um estranho que passava na hora de tudo aquilo, totalizando 16 pessoas. Foi no Arkansas que no dia 28 de dezembro de 1987, um militar aposentado entrou em um escritório de advocacia e atirou numa secretária. É sério que os pintinhos vão começar a piar agora? Ele então foi para uma antiga companhia petrolífera que ele já tinha trabalhado, depois foi para uma loja de conveniências e depois ele foi para um outro lugar onde ele trabalhava, que era na Woodline Motor Fenheim. Eu vou escrever aqui porque eu realmente não sei. Detalhe, ele também disparou tiros nesse local. Toda essa ação demorou 45 minutos. Ele matou 2 pessoas e deixando outras 4 feridas. Depois de ele ter atirado fatalmente na secretária da Woodline, ele se rendeu aos policiais. Detalhe, ele esperou na Woodline conversando com uma outra secretária que estava lá, e quando a polícia chegou para, enfim, prender ele, ele se rendeu sem resistência nenhuma. Porém, o mais medonho dos crimes ainda estava para ser descoberto. Ronald Gene Simmons nasceu no dia 15 de julho de 1940, em Chicago. Ele era filho de Loretta e William Simmons. No dia 31 de janeiro de 1943, o seu pai, William Simmons, morreu de derrame e alguns meses depois, sua mãe, Loretta, decidiu arranjar uma outra pessoa. Esse cara era William Griffin, um engenheiro do Corpo de Engenheiros do Exército. Em 1946, o Exército mudou William e sua família para Little Rock, no Arkansas. E essa foi a primeira de muitas paradas dessa família. Ronald sempre mostrou tendências narcisistas e orgulhosas. Ele batia muito nos seus irmãos mais novos e também manipulava os irmãos e seus pais. Ronald explodia em ataques de raiva, mas também ele nunca admitia estar errado, ele nunca saía de uma briga. O seu irmão mais novo o descreveu como valentão e tirano. E quando ele estava na segunda série, a família dele se mudou novamente para essa pequena cidade de Hector, no Arkansas. Eles se mudaram para uma antiga fazenda onde não tinha água encanada e a única estrada pavimentada ficava a 32 quilômetros da casa. Eles viveram lá por alguns anos e para Ronald foi a melhor coisa da vida dele. Aos 17 anos, ele largou a escola e entrou na Marinha dos Estados Unidos. Nessa mesma época, ele conheceu Rebecca Ulibarri, sua futura esposa, em um baile de dança. E eles começaram a trocar cartas, começaram a se corresponder frequentemente, mesmo Ronald estando fora em algum lugar, junto com a Marinha. Eles se casaram em 1960 e tiveram seu primeiro filho um ano depois, que é o Jenny Jr., ou Little Jenny. Rebecca, ou também Becky, era exatamente o tipo de mulher que Ronald queria. Uma mulher frágil e facilmente manipulável. Ela nem sequer sabia dirigir carro nessa época. Ronald mandava na casa com punhos de ferro, mesmo quando ele estava fora. Detalhe, ele tinha horários definidos para alimentação, limpeza, lavanderia, ou seja, era tudo nos trilhos para ele. Ronald controlava todas as finanças da casa, pagava as contas e tal, e só permitia uma pequena mesada para Becky para comprar alimentos para os seus filhos, e a família estava crescendo muito mais e essa pequena mesada não estava dando conta. Para Becky, eles eram bem pobres, até porque Ronald mostrava que tinha pouco dinheiro, mas na verdade ele era até bem de vida. Porque logo depois que ele saiu da Marinha, ele trabalhou brevemente em um banco que pagava ele muito bem. Só que ele escondia todo o dinheiro da família. Nos anos seguintes, Ronald e Becky tiveram mais 6 filhos, totalizando 7 filhos. Quando Simmons se aposentou em 1979, ele já tinha várias medalhas no seu currículo, várias honras pelo serviço na Marinha. Ronald voltou da Marinha, ele mudou sua família para São Francisco, depois para Cloudcroft e depois para o Novo México.
E foi no Novo México que surgiu alegações de que Ronald estava abusando de sua filha mais velha, de apenas 17 anos de idade. E detalhe, havia também rumores de que ele estava sendo pai de uma dessas crianças que a filha dele teve. O Departamento de Serviços Humanos começou uma investigação contra Simmons e ele, temendo essa investigação toda, decidiu pegar a família e se mudar para o Arkansas. Eles acabaram se mudando para uma grande parte de terra, peraí que eu vou ter que dar uma coladinha aqui no roteiro, chamada Mockingbird Hill em Dover, Arkansas. Novamente para Arkansas, até porque ele havia gostado muito de lá na infância dele. Detalhe, a construção toda que eles se mudaram estava desolada, estava sem encanamento, sem água corrente e sem linha telefônica. Sua última tarefa, antes de todo acontecimento, foi chamar seus filhos para cavar uma vala de 1,80 m. Simmons disse a eles que seria uma espécie de vala para pôr um banheiro em cima, mas o que eles não sabiam é que seria o próprio túmulo deles. Nunca se soube ao certo qual foi a motivação para os tais crimes, porém, durante todos os anos que se seguiram, surgiram várias especulações. Uma das hipóteses foi que Ronald descobriu que Rebecca estava querendo se divorciar, e isso acendeu nele uma fúria assassina. Uma outra teoria foi que sua filha estava recusando os avanços sexuais do pai, e ela eventualmente fugiu de casa, para viver a vida dela. Especula-se também que a secretária que ele matou no escritório de advocacia também estava recusando os avanços dele. Naquele Natal era esperado os seus 2 filhos mais velhos, que eram o Little Jenny e a filha de quem ele tinha abusado. Little Jenny foi um dos primeiros a chegar e levou a sua filha mais nova de 3 anos junto com ele. E no dia 22 de dezembro, as crianças mais novas da casa foram para a escola e, quando as crianças estavam na escola, ele entrou no quarto onde estava Little Jenny, espancou muito até a morte, mas quando ele viu que o seu filho não estava morto, atirou várias vezes no corpo dele. Enquanto isso, no outro quarto, Rebecca pegou a sua neta de 3 anos e ficou agarrada nela, implorando para que Ronald poupasse a vida dela. Mas Ronald atirou em Beck e estrangulou sua neta. Depois de tudo isso, ele pegou os corpos de Little Jenny e de Rebecca, botaram dentro de um carrinho de mão e jogou na cova, botando querosene junto. Depois disso, ele esperou na casa os seus filhos chegarem e ele estava lá tranquilo bebendo no sofá. Quando as crianças mais novas voltaram da escola, ele os cumprimentou no quintal, falando que era para eles esperarem ele no carro, ouvindo algumas músicas de Natal, que ele tinha uma surpresa para cada um dentro de casa. E foi assim que, quando as crianças estavam dentro do carro, ele chamava uma por uma e matava elas. Depois disso tudo, ele os levou para a mesma vala onde estavam os outros corpos e enterrou eles com sujeira e arame farpado, a fim de deixar os animais silvestres longe daqueles corpos. 4 dias depois, seu outro filho, que também estava sendo esperado, no caso eram 3 pessoas que estavam sendo esperadas para aquela festa, chegou com sua esposa e sua filha. Ronald atirou na esposa de Billy, que era o seu filho também, e atirou também em Billy, e deixou seus corpos embrulhados perto da mesa de jantar. Eles foram cobertos com a mesma roupa e com algumas fronhas da mesa de jantar. Depois, ele estrangulou o filho de Billy e o levou para trás da casa e colocou ele em um porta-malas de um carro velho. Os próximos a chegar foram Sheila, de quem ele havia abusado, e ele também matou toda aquela família. Que foram o seu marido, o seu filho, que era suspeito de ser filho de Ronald, e seu outro filho de apenas 21 semanas. Ele atirou em Sheila e seu marido e depois estrangulou as crianças. Os corpos de Sheila e seu marido foram embrulhados em plásticos, deixados também perto da sala de jantar. O corpo desse garoto de 1 ano e meio, mais ou menos de 21 semanas, foi deixado em um outro carro na propriedade. Esse carro estava mais afastado ainda da casa. E a matança continuou na manhã seguinte, do dia 28 de dezembro, que foi quando ele dirigiu para a cidade vizinha, em Rocheville. Lá, ele matou a secretária com 4 tiros, que era bem jovem, tinha cerca de 24 anos, com 4 tiros. E detalhe, ele já havia trabalhado lá, provavelmente dando avanços sexuais e ela não querendo. Em seguida, ele foi para uma outra empresa, onde ele atirou em um dos trabalhadores lá, de um ex-colega de trabalho, fatalmente, e feriu o proprietário da empresa. Depois, ele foi para um outro lugar, atirando e ferindo outras 2 pessoas. Depois ele foi para
Woodline e atirou na secretária de lá, matando ela também. Depois disso, Ronald simplesmente sentou em uma das salas, esperou que a polícia chegasse enquanto conversava com a outra secretária. Depois que a polícia chegou, ele deixou a arma pra eles e falou: ó, me entrego sem nenhuma resistência. Simmons foi acusado de um total de 16 assassinatos. E durante a audiência, o advogado de acusação leu uma nota. Na verdade, não era nem uma nota, e sim uma carta de Ronald descrevendo o amor, jurando amor para sua filha Sheila. Depois do advogado de acusação ter lido essa nota, Simmons ficou furioso e atacou o advogado, dando alguns socos na cara, e ele tentou até mesmo pegar uma arma de algum dos guardas para tentar atirar. Ele foi condenado, culpado, até porque, né, a injeção letal e mais 147 anos de prisão. E no dia 31 de maio de 1990, o comandador, o presidente dos Estados Unidos, chamado Bill Clinton, assinou a declaração de assassinato de Simmons. E no dia 25 de junho de 1990, ele morreu por injeção letal. Nenhum dos seus parentes quis pegar o corpo dele de volta, ou seja, ele foi enterrado em um campo bem distante, deixado pra nada, né? Até porque tá certo, até eu não queria pegar o corpo dele. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. E até semana que vem com mais um episódio especial do Natal. É isso. Tchau, tchau.